Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os agentes externos do relevo. Esse conteúdo você encontra no conteúdo multimídia Agentes Modeladores do Relevo. Gostaria de começar esse videocast perguntando a você o que é paisagem. A paisagem é a representação visível de vários aspectos do espaço geográfico. Então, resumindo, nós podemos definir a paisagem como a porção do lugar que podemos ver. Se você prestar atenção nas diferentes paisagens que o cercam, verá que cada paisagem apresenta características próprias. Elas se formaram pela ação dos agentes internos, como já vimos em um videocast anterior, agentes internos do relevo. Neste videocast dos agentes internos do relevo, nós vimos que a paisagem ela pode sofrer ação de tectonismo, vulcanismo e também dos abalos sísmicos. Além de sofrerem a ação desses agentes internos, as paisagens também sofrem constantemente a ação dos agentes externos, ou seja, a ação da água, do vento e das geleiras, que desgastam, destroem e constroem novas formas de relevo. A superfície terrestre, como eu estava dizendo, após a ação dos agentes internos, ela vai sofrer o desgaste da ação dos agentes externos. Esta ação ela não é tão violenta quanto provocada pelo tectonismo, vulcanismo, os abalos sísmicos. Porém, os agentes externos, eles atuam de forma contínua, pois muitos deles agem interrelacionados. Nós temos basicamente três etapas: a intemperização do relevo, o transporte e a deposição dos sedimentos. Nós também podemos dizer que os agentes externos são o intemperismo, as águas correntes, oceanos, ventos, geleiras e também nós, seres vivos. Se nós fôssemos resumir e dizer quais desses, então, são os principais agentes erosivos, vamos reunir aqui águas correntes, oceanos e geleiras. Águas correntes, oceanos e geleiras, nós temos então como principal agente erosivo a água, que pode vir através das chuvas, das enxurradas, do gelo, dos rios, dos mares, dos oceanos. Outro principal agente erosivo é o vento. Então, vamos colocar aqui. Então, primeiro a água. Segundo, não estou colocando em ordem de importância, só numerando. E nós, os seres vivos. Então, o homem. Então, esses são os principais agentes erosivos. Nesta imagem, você tem uma noção da ação desses agentes externos. Então, aqui, atuando a ação do gelo, a ação do intemperismo, que nós veremos numa próxima aula, intemperismo físico, químico e biológico,
a ação dos oceanos, mares e oceanos, do vento, e aqui nós temos as águas correntes, que são os rios. O vento é um agente erosivo intenso nos desertos e também nas praias. O trabalho do vento modificando o relevo é chamado de erosão eólica. E ela acontece ou se realiza de duas formas. Através da deflação. O que é a deflação? Ela consiste no trabalho de os ventos varrerem uma superfície, retirando até mesmo seixos. E outra forma é a corrasão. Corrasão também é denominado de corrosão e consiste no trabalho dos ventos atirarem partículas contra as rochas, muitas vezes de forma violenta. Pela animação você pode ver algumas paisagens que foram modificadas pela ação dos ventos. O trabalho erosivo das geleiras ou do gelo. O gelo ele modela o relevo através das geleiras, que são massas de gelo formadas nos continentes em regiões onde a quantidade de neve que cai é maior que a quantidade de neve que derrete. Sobre as geleiras, o que é importante você saber? Que a erosão glacial é verificada pela movimentação das geleiras que vão escavar o relevo por onde passam, determinando a presença de vales em forma de U, circos, fiordes e rochas. O que são fiordes? Então, sobre fiordes, nós vamos conversar no chat logo mais. A mesma coisa, a acumulação, que é o material transportado pelas geleiras, também vamos conversar sobre isso no chat logo mais. A ação das águas. Então, vamos colocar aqui águas. A chuva é um dos agentes erosivos mais ativos. Por quê? Ao cair contínua ou intensamente sobre uma área, ela pode abrir desde pequenos buracos até grandes rachaduras no solo. A erosão provocada pela chuva, nós damos o nome de erosão pluvial. Há também as enxurradas, que são formadas durante e após as chuvas. A sua ação vai provocar o quê? O ravinamento das encostas e o depósito de sedimento nas partes mais baixas, né? Com relação à água, ao trabalho erosivo das águas do mar, nós também vamos conversar no chat. Então, nesse momento, nós vimos o trabalho da erosão dos ventos, das geleiras e um pouco das águas. Nós vamos ver os demais tipos de erosão ou agentes externos do relevo em outra aula, em outro videocast. Eu aguardo você logo mais no chat para falarmos sobre esses agentes externos do relevo: o vento, as geleiras e as águas. Obrigada, até mais.